Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, e vamos rogar nesse momento. Pai de misericórdia, Pai de luz, aqui estamos nós, Senhor, a vos pedir a vossa bênção, o vosso amparo e a vossa proteção. Permita, Senhor, que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que as falanges amigas e socorristas, que os nossos anjos guardiões, estejam, Senhor, ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, para que possamos assimilar melhor a cada palavra, a cada ensinamento e colocá-los em prática. Pai, que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos continuar o nosso estudo da educação à pesquisa da mediunidade, e nós vamos estudar hoje os magos negros. É muito interessante, é muito bom. Quem quiser pode ler esse livro. Tem os livros do Robson Pinheiro, que ele fala desse mundo, desse submundo, e ele explica, ele tem livros muito bons que deveriam ser lidos para aqueles que querem compreender toda essa pesquisa. Como a obra de André Luiz também é maravilhosa, deve ser lida e estudada. É muito importante estudar. E nessa pergunta desse livro 70, quais os sinais que podem indicar, sugerir a interferência dos magos negros? Daí, Beatriz, a sua resposta. A magia é um processo obsessivo complexo. Então, quando nós já estamos dentro da magia negra, é complexo, é muito grande essa combustão, esse trabalho, esta equipe, e todos esses espíritos que manipularam esta energia negra. São empregados, usados com intenso magnetismo de atração. Então, nosso corpo tem atração e repulsão. Todo mundo já estudou isso. Meu perispírito atrai e repulsa. Então, o que nós temos? Nós temos, eles nos colocam na condição de atrair. Quando nós estamos com aquele pensamento, ai, nada vai dar certo, a minha vida é uma desgraça, eu nada consigo, quer dizer, você está se colocando para baixo, você está puxando o negativismo para você. Então, quando nós estamos nesse estado melancólico, depressivo, inferiorizado, nós temos uma capacidade de atração muito maior. Por essa razão, os espíritos inferiores, eles procuram nos tirar a calma, a sabedoria, a prudência e nos levar à queda do nosso padrão vibratório. Porque a hora que cai o nosso padrão vibratório, que nós ficamos bravos, ficamos chiliquentos, ficamos passados da cabeça, nós abrimos a famosa brecha e assim damos entrada. O objetivo, qual é o objetivo dos magos negros? Domínio mental da criatura. Porque dominando nós, médiuns familiares, vai dominar os filhos, os netos, bisnetos, vai dominar a família. Porque quando se domina um médium familiar, que ele é capaz de lutar, tirar, solver, desmagnetizar, proteger a sua família, aonde é que os obsessores vão trabalhar? Vão trabalhar no impedimento daquele que pode fazer a libertação. Por essa razão, o médium tem que estudar. Ele não pode depender de terceiro. Nós podemos estudar, eu estou aqui para ensinar tudo
tudo o que eu já aprendi nesses 40 anos de pesquisa, mas eu não sou a solução das vossas vidas. Eu sou a solução da minha vida. Da minha, eu tiro 10. E vocês têm que chegar à solução das vossas vidas, dos vossos trabalhos, dos vossos filhos. Os magos negros podem realizar empreendimentos nefastos. Eles estudam o meio de nos causar dano, levar à falência a nossa fábrica, levar à falência a nossa empresa, levar à queda onde quer que nós estamos fazendo. Então, o médium tem que estar atento, não existe na doutrina dos espíritos o famoso karma. Não existe, isso aí é uma colocação dos hindus. Não é espírita. Aí o espírita fala, eu nasci para ficar pobre, para ficar miserável, para ficar sem nada, andar na rua, ficar... Isso não existe na doutrina. A doutrina é evolutiva. Você veio aqui para vencer o mal, para resgatar a sua família. E com isso você é um lutador. Você tem que ser uma Joana d'Arc, tem que ser a guerreira, a forte, para tirar isso de você. Por isso que o médium tem que cuidar dele, porque a hora que o médium tira dele, ele tira de qualquer um, porque ele está livre. Por isso que eu digo sempre, médium tem que cuidar dele. Ele é a pessoa mais importante. E na medida em que nós vamos estudando, vocês vão entender isso que eu falei desde o primeiro dia de aula. Então, o médium vai ter que tirar todo esse envolvimento em si mesmo. Ele não pode deixar. Ou que empregam a outros. Nossos filhos podem receber. Quando esses impactos malignos, eles vêm para a nossa casa e que não pega, pode pegar no cachorro, pode pegar no gato, pode pegar no periquito, pode pegar no cavalo, pode pegar, pode desviar. Às vezes desvia, mas às vezes não. Isso também recai sobre nós. E eu sou sincera, se esses trabalhos negros tiverem que cair numa criança, eu quero mais que caia na cabeça do médium. Ele que se vira. Ele é adulto, ele que se mexe. Não permito que caia nas crianças, porque a criança vai sofrer, vai ficar doente nessas vibrações e o médium familiar, ele tem que resolver esses problemas, ok? Estou avisando, não deixe. Confio em outros subordinados. Então, os magos negros, eles podem pedir a outros espíritos que lhe ajudam. Podem buscar ajuda nas regiões umbralinas, em qualquer lugar onde tenha aglomerados de espíritos inferiorizados, maus ou perversos. Eles os evocam, eles os chamam, eles chamam para que eles venham. E quem não tem nada que fazer, acabam gostando de fazer o trabalho maligno. Tem tanta gente para fazer o mal. Nossa, você sai por aí, você abre hoje, só tem maldade no mundo. Nós não vemos mais coisas boas, nobreza de caráter, de sentimento, nós não vemos, só vemos maldade. Subordinados a esses magos negros, os desencarnados, que não creem em Deus, que não creem na espiritualidade, que nunca cuidaram de si mesmos, estão vulneráveis aos magos negros, porque eles não acreditam em Deus. Acreditam mais na maldade do que no bem. Então, isso pode acontecer. E quando isso acontece, eles vão agir no nosso psiquismo mental. O indivíduo acha-se preso. No Evangelho segundo o Espiritismo, na prece dos médiuns, está lá. Os médiuns são aferrados, segundo Herculano Pires, na sua tradução. E o que quer dizer aferrados? Estão acorrentados, estão cravados, estão presos. Então, isso está dentro da doutrina dos espíritos,
Mas se você não estudar com profundidade, com a coragem de aprender, você não vai achar. E pode encontrar no passado remoto, buscar nos obsessores e tudo mais. Podem estar atrelados a rituais de natureza sombrias. E todos esses espíritos da natureza, eles têm ectoplasma, que tem vitalidade, que tem força. Então, todo o reino mineral, eles têm vitalidade. Todo o reino vegetal tem vitalidade. Todo o reino animal tem vitalidade. O homem tem essa vitalidade. Então, aonde quer que ele possa trabalhar, as benzedeiras pegam as ervas medicinais para cura, que podem curar as pessoas. Os espíritos malignos vão pegar as ervas tóxicas, as ervas que criam doenças e enfermidades, animais que criam doenças e enfermidades. Nós temos que entender que esse ponto do bem e do mal partem do mesmo objetivo. Um usa todo o efeito maligno e o outro usa todo o efeito benéfico. Mas é a vontade e o desejo da criatura humana é que vai realizar, nas quais submeteu às práticas sacerdotais ou iniciáticas. Então, nós que vivemos no Egito, no povo caldeus, no povo hebreus, nós que vivemos nos maias, nos incas, nós que tivemos no meio dos índios, dos pajés, nós temos todas essas práticas iniciadas. E hoje elas estão aí muito mais deturpadas do que naquele tempo do passado. Mas não deixamos de não participar de todas essas teorias que naquela época seriam um aprendizado. Então, nós temos ainda referência dentro de nós que precisam ser desmagnetizadas, limpadas e esterilizadas. Qual é o prejuízo da magia negra? Não consegue desvencilhar das ligações robustas do magnetismo. Então, é um magnetismo contra magnetismo. Somos nós, médios, se eu recebo, eu tiro. Se coloca em mim, eu retiro. Eu não posso deixar isso ficar, porque quanto mais tempo fica, mais duro fica, mais calcificado, mais empedrado. Então, quando nós recebemos essas magias, é na hora. Eu diria 2 horas. Só o tempo de você perceber, chegar, sentar na sua casa e começar a rezar e se desvincular desse fluido, porque ainda não interpenetrou. Fica diferente um fluido de magia ou de feitiçaria, que fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Então, vai ter médios que agora, com 50, 60 anos estudando, vão desmanchar uma magia do passado, impregnada, mais dura, mais densa, mas ele terá que fazer. Ele terá que se libertar. O prejuízo, essa magia não se rompe pelo desencarne, porque o que morre é o corpo físico. O perispírito leva com ele todas essas informações de magia, de feitiçaria, de estar com a mente atordoada, de todo esse fluido maléfico em volta dele. Quando nós morrermos, se não tirarmos, nós vamos ficar no mundo dos espíritos, numa situação muito desagradável, muito ruim. E eu perguntaria para você, você tem, se você morrer agora, você tem alguém na sua família que possa tirar de você todas essas coisas ruins, para você não ficar presa nas regiões umbralinas com esses espíritos maus e perversos? Existe médium na sua casa
Existe médium na sua família? Você tem alguém na sua família que possa tirar depois que você morreu? Quase não. Quase não. Quase que não. Então, você tira antes. Dá um jeito. Tira de você, tira dos filhos, tira de todo mundo e não deixa. E se a sua família morreu macumbada? Morreu com as magias negras? Você o evoca e tira. Olha que chique que Araci está falando, hein? Estou falando algo grandioso, poderoso. Quando alguém da nossa família que morre com essas magias, e só depois que você cresce, que você entende que alguém da sua família que você amava muito morreu vinculado a essas magias, você vai lá e desmancha tudo. Porque aquela pessoa que você ama, se você deixar, vai voltar passado da cabeça. Vai voltar com todo esse fluido do perispírito. Então, você tira, desmancha. E por isso que às vezes eu falo, para mim, uma amiga, uma pessoa que eu amo, eu só dou 3 dias de descanso. No 3º dia eu evoco para saber se está boa, se está viva, se está bonita, se não está macumbada. Qual é o problema? Na condição de um reencarne com precisão. Todas as pessoas que eu auxiliei neste processo reencarnaram em ótimas condições, porque voltaram normais, voltaram perispiritualmente limpas, arrumadas. E nós devemos fazer por nós e pela nossa família, não deixar a nossa família desencarnar sobre essa intensidade de fluidos negativos. Nem nossos filhos, nem ninguém que nós amamos. E na usurpação da energia sexual. Esse trabalho da energia sexual é um dos trabalhos extremamente malignos. Porque nessa usurpação da energia sexual, pode ser feita a mudança dos polos positivos, tá? Masculinos e femininos. Então, quando um espírito dentro dessa ordem, ele quer danificar a sua energia sexual, eu já dei essa aula, é só procurar ela que vai saber. Essa mudança do polo masculino para o polo feminino e o feminino para o polo masculino. E aí a inversão do gênero do ser humano. Então, é algo que nós temos que estudar, porque hoje é muito comum, como eu falei na aula anterior a essa atividade, a responsabilidade de cuidar e velar da família. A pessoa envolvida ou fascinada pelos magos negros, esse indivíduo dá um enfoque a conteúdos eróticos. Aí eles ficam vinculados a filme, até criança. Você pode ver que hoje, nosso mundo tão perturbado e desequilibrado, se coloca toda essa sexualidade para as crianças, tudo isso invertido, é uma coisa terrível, porque os espíritos malignos têm interesse em causar dano à nossa família, aos nossos filhos e entes queridos. Então, o médium tem que ficar acordado. Espírita, por gentileza, estudem, amem-se, acorda. Eu amo vocês e eu quero que vocês aprendam para que vocês sejam felizes, muito felizes, porque eu sou feliz, eu sou feliz. Não coloca macumba em cima de mim, não, e nem vem com magia negra, porque eu sou briguenta hoje eu sou briguenta, mas eu já fui muito machucada, muito violentada, muito agredida por essas magias. Hoje eu aprendi a me defender. Tem as energias ectoplasmáticas roubadas de suas vítimas para realizar os seus planos. Então, quando uma pessoa está com essa energia, eles tiram a sua vitalidade para fazer o mal para você mesmo. Então, você se enfraquece, você fica frágil, tá doente,
porque eles estão sugando. São espíritos sugadores que usam você mesmo, a sua própria vitalidade, para te causar dano. Então, o médium não pode deixar ninguém se intrometer, nem vivo e nem morto, nem vivo e nem morto. Não permita que os mortos e os vivos se intrometam no sentido de te desequilibrar. De maneira nenhuma. Seja guerreira, seja forte. Procura obter o que esteja ao seu alcance. Furtam dos sensitivos em geral, cuja plasticidade do perispírito, que assim podem sugar suas energias psíquicas. Porque a gente fala que o perispírito, ele é plácido, é como se tivesse 1000 furinhos, nosso centro de força, nós temos mais de 1000 centros de forças, então, eles sugam os nossos centros de força para fazer esses trabalhos. Por essa razão, médium, quando começa a perder energia, tem que parar imediatamente, tem que orar, buscar energia, refazer a vitalidade, buscar as energias ectoplasmáticas, trabalhar com isso, realizar o melhor por si mesmo. E podem provocar união e separação dos casais. Isso está lá, está no livro. Isso é muito comum, mais comum do que vocês imaginam. Então, o médium tem que cuidar do seu lar, tem que cuidar do seu casamento, não pode deixar que esses trabalhos mal feitos, malignos, perversos, venham te causar dano. Médium tem que proteger o seu lar. Sempre vou falar isso eternamente. Como influenciar no aspecto financeiro dos cidadãos. Então, a magia negra vai separar. Você quer que uma pessoa, ela venha a falir? Ele está trabalhando muito bem, você separa ele da mulher dele, já separa metade, os filhos brigam, já dá desordem, aí a situação financeira vai lá para baixo, dela, dele, e a moral dos filhos, e a guerra e a destruição da família. Então, é muito fácil destruir uma família. A ordem financeira destrói com gravidade. E compromete a saúde física das pessoas, elas ficam doentes. Usando o plasma sanguíneo dos espíritos trevosos e malfeitores como uma transfusão de sangue. Vamos falar o meu plasma. O meu plasma, a minha vitalidade tem a minha identidade. Aquilo que eu sou. Eu gosto do bem, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, gosto de pintar, gosto de estudar, gosto de dar aula, gosto de ser mãe, gosto de ser avó e de ser bisavó. Então, esse é o meu plasma. Essa é a minha energia. Agora, pega um espírito bandido, assassino, hipócrita, falsário, corrupto, malfazejo, e pega o fluido vital dele. É isso aí. Nós temos que entender que se pegar de uma pessoa boa, é um fluido bom. Se pegar de uma pessoa maléfica, esse fluido maléfico será transferido. É como um passe. Por isso que eliminar o mal é muito importante, porque o mal está dominando a Terra. Então, nós temos que começar a solver o mal. Solver o mal. Os espíritos trevosos são dependentes do plasma sanguíneo concretizar suas malignas intenções. Sem o fluido vital, sem a energia humana, animal, os espíritos não podem fazer nada. Plasma, a nossa energia ectoplasmática, vale ouro no mundo dos espíritos. Por isso, o médium tem que cuidar de si, precisa.
podem recrutar marginais, malandros, boêmios desencarnados. E aí entra a importância do socorro. Por isso, médium tem que socorrer os espíritos. Tem que socorrer. A doutrina dos espíritos, que fora da caridade não há salvação, o nosso grande trabalho é recolher todos os espíritos que adentrarem no seio da nossa família, que invadirem a nossa propriedade, que invadiram nossos filhos. É isso. Tem que estudar até compreender com profundidade isso. Fora da caridade não há salvação. Encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração, para a lama astral, socorrer os espíritos malfeitores, trevosos, dominadores, sugadores de energias sexuais, marginais, malandros, bandidos, boêmios, sugadores da energia ectoplasmática. Então, nós que sabemos usar a energia ectoplasmática para fazer o bem, para socorrer, para amparar, para balsamizar a nós e a nossa família, nós precisamos socorrer esses espíritos. Eles não podem ficar à reveria. Não adianta empurrar eles para o lado de fora do muro, porque eles voltarão. Então, o médium tem que fazer o trabalho com precisão com a sua equipe de trabalho. Refazer todos os corpos perispirituais. Desconsagrar as magias, desmagnetizar todo qualquer trabalho, exterminar com esses fluidos malignos, desintegrar, desmanchar, solver, queimar, desmagnetizar. Médium tem que limpar. Por isso que eu falo, os espíritos elementares, os espíritos da natureza do fogo, eles podem fazer muita coisa, eles limpam. A energia do fogo etéreo, ela é tal qual a nossa energia física. Ela queima e transforma em cinza, como a água limpa, como o ar limpa. Tudo tem uma natureza da criação divina para a autolimpeza. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Então, à medida em que nós encaminhamos os obsessores, todos esses espíritos para as colônias espirituais, nascerão melhores, serão nobres, serão dignos, vão ser tratados, vão ser amparados, vão ser balsamizados nas nossas colônias espirituais. Que floresça no nosso dia o bem que a gente planta. Então, todo o bem que nós fizermos será grandioso. Retornará para nós que vivemos no planeta Terra. Então, eu convido os espíritas, os médiuns, os trabalhadores da última hora, todos aqueles que vieram da França, todos aqueles que estão espalhados, que comecem a estudar e preparar as suas mediunidades para o grande trabalho de mudança do planeta Terra. Só poderá ser mudado com o esforço da mediunidade, com o esforço do trabalho do bem. Então, cada médium deve fazer o seu esforço, deve iniciar pelo seu trabalho familiar e depois ele inicia onde ele tem a sua missão e o seu trabalho para levar avante todo o bem sobre a Terra. Agradeço por vocês estarem aqui, porque são amorosos, e fico feliz de vocês estarem estudando. Convide seus amigos, convide os espíritas para estudar, os médiuns. É preciso estudar para se libertar, tá? É necessário estudar. Eu falo brincando, mas eu falo para o meu sobrinho, para todo mundo. Você não tem tempo para estudar? Tem? Não, então por que não assiste uma aula que é apenas 40 minutos? Eu dou aquilo que eu estudo meses e meses a fios em 40 minutos, em 30 minutos.
que você não tem tempo, que tem que trabalhar, tem que levantar cedo, tem que... Então, assiste a aula. Aprenda a assistir às aulas, porque é mais fácil, é importante para você.